E aí, moçada, dando continuidade ao nosso estudo, nós iremos agora falar de números reais associados a ponto da circunferência trigonométrica. A partir de agora, eu já vou admitir que você vai lembrar que circunferência trigonométrica é aquela em que o raio mede uma unidade, tranquilo? Gente, antes da gente continuar, eu queria só fazer aqui um comentário de uma dúvida que eu tinha quando aluno e talvez muitos alunos tenham, né? Se a ideia de grau é tão familiar, inclusive muito confortável, até pelo que a gente acabou de ver no comentário anterior, né, sobre o círculo trigonométrico, onde encontrar os ângulos em graus na circunferência, tudo funciona muito bem. Porque então a gente tem a necessidade de acrescentar uma outra unidade de medida, no caso dos radianos. Por quê? Gente, a resposta basicamente está aqui, porque é um comentário mais técnico, tá? Mas você vai compreender, porque lá no primeiro ano a gente viu muito função real, né? Do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica, certo? E no segundo ano tem uma função especial chamada função trigonométrica. Mas para a gente poder estudar essa função, a gente tem que lembrar que o domínio é formado pelo conjunto dos números reais. O valor de x que eu tenho que tomar tem que ser um número real. E quando eu encontro o valor dele y, também é outro número real. Mas números reais, eles estão associados a comprimento. Mais na frente, daqui a pouco, eu vou dar mais detalhes sobre isso, tá? Mas, por exemplo, quando você chama x de 5, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando você olha para o plano cartesiano, o seu 5, o seu ponto que está relacionado ao x igual a 5, né? Ele está 5 unidades de medida distante da origem. Se aqui tivesse um plano cartesiano, né, dava para ver melhor. Mas eu vou explorar isso um pouco mais à frente, tá? Então, é importante que a gente entenda que o nosso x ele está associado a comprimento. Quando eu chamo x de 7, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que do zero, da origem, até o ponto que eu chamei de 7, eu vou andar quantas unidades? Justamente 7, né? E até agora, a gente tem calculado valores para seno, cosseno e tangente de ângulos, né? Mas eles estão em graus, Por exemplo, seno de 30 graus. A gente tem que entender que 30, apesar de ser um número, mas quando eu olho para 30 graus, ele representa, beleza, a medida de um ângulo, da abertura de um ângulo, mas 30 graus não representam um comprimento. E a gente precisa resolver isso, tá? E como é que isso foi resolvido? Com a definição de radiano, Vocês lembram? Para eu poder determinar, se eu tiver o comprimento de um arco na circunferência, e se eu tenho o raio da circunferência, eu posso obter a medida daquele ângulo em radiano, não é assim? Não é por meio dessa fórmula, dessa expressão? Eu falei isso na aula 1, né? Beleza? Mas olha, a minha circunferência ela não é trigonométrica, então o que é que isso quer dizer? Que o raio é 1. Chamando o raio de 1, automaticamente o alfa, que é o ângulo em radiano, ele vai ter o mesmo valor numérico do comprimento. Isso é maravilhoso, isso resolve o nosso problema. Por exemplo, aquele seno de 30 graus, aquele 30 graus que não representa o número real, né, não tem a ver com comprimento, eu posso substituí-lo por uma linguagem em que ele passe a ter essa interpretação. Quando eu transformo 30 graus em radiano, ele vai virar o quê? Π sobre 6. Não é? Só que quando eu estou na circunferência trigonométrica, o meu π sobre 6, que é ângulo, ele também representa o comprimento do arco. Beleza, galera? Daqui a pouco, tá? Eu vou apagar aqui o quadro e vou escrever isso aí de uma maneira que a gente possa entender melhor, tá? Mas respondendo a essa pergunta que o meu professor não respondeu na época, né? Também porque eu não fiz, né? Mas o fato é, e não fiz, gente, porque naquela época a gente não tinha a liberdade que a gente tem hoje, sabe? Hoje o aluno ele não tira uma dúvida em sala, porque muitas vezes ele tem vergonha, né, timidez. Mas naquela época realmente os professores não deixavam a gente à vontade, como deixa hoje, para que vocês possam sanar as dúvidas, né? Então assim, o motivo da gente usar radiano
tem tudo a ver com transformar o meu ângulo que estava em grau em algo que eu possa relacionar com o comprimento. Por isso que o radiano ele é tão importante. Tranquilo? Moçada, de acordo com as aulas anteriores, né, a gente já sabe como relacionar os nossos ângulos em radianos, né? A gente já sabe que aqui é π sobre 2 rad, π rad, 3π sobre 2 rad. Mas Fernando, por que você não colocou rad aqui? Porque não há necessidade, ó. Uma vez que esse círculo, essa circunferência, ela é trigonométrica. A gente já sabe que quando ela é trigonométrica, o seu raio vale 1 e, portanto, o ângulo corresponde ao comprimento do arco. Então, gente, ó, a partir de agora, eu queria que vocês abrissem a mente para essa realidade, tá? Ó, quando eu olhar agora para os meus ângulos, na verdade, eu estou olhando para o comprimento dos arcos. Então, por exemplo, ó, um ângulo de 90 graus, ele é π sobre 2 rad. Mas, na verdade, ó, eu estou olhando agora para o arco que eu obtenho com um ângulo de 90 graus e o seu comprimento, na verdade. Em outras palavras, qual é o comprimento de um ângulo de 90 graus? π sobre 2, no círculo trigonométrico, né? Qual é, quando eu falo 180 graus, ó, eu tenho um ângulo de π rad, né? Mas qual é o comprimento desse cara agora? π. Qual é o comprimento do arco de um ângulo de 270 graus? 3π sobre 2. Qual é o comprimento de um arco cuja volta, que completou uma volta na circunferência trigonométrica? 2π, tá certo? Aqui eu coloquei 0, né? Mas a gente sabe, ó, que aqui é 0 ou 2π, não é isso? Ambos vão parar no mesmo local, né? Bem, ó, então, para que fique claro que a gente está falando de comprimento, eu resolvi traçar aqui uma pequena parte do plano cartesiano, né? O eixo vertical y das ordenadas, o eixo horizontal das abscissas. E aí o que a gente sabe, ó? π sobre 2, o π é 3,14. Quando eu divido, isso dá aproximadamente 1,6. Eu vou representar esse valor pelo ponto A. π, comprimento π, aproximadamente 3,1. Vou representá-lo pelo ponto B. O comprimento 3π sobre 2 é aproximadamente 4,7. Vou representá-lo pela letra C. Finalmente, o comprimento 2π é aproximadamente 6,3. Vou representá-lo pela letra D. Ó. Aqui vocês estão vendo que eu dividi o eixo das abscissas em unidades, né? 1, 2, 3 até o 7. Então, ó, onde que eu vou marcar o meu ponto A? 1,6. Então, ele é aquele comprimento, né, que está próximo, está entre 1 e 2, né? Quase que na metade, ó. Então, esse é o ponto A. O ponto B, 3,1, quase próximo do 3, ó. O ponto C, 4,7, está um pouco mais à frente da metade do 4 do 5. O ponto D, que é 6,3, está próximo do 6 e próximo de 6,5, né? Tá ali entre eles dois, tá certo? Então, o objetivo desse quadro é mostrar que a partir de agora a gente não vai mais se preocupar tanto com o ângulo em si, mas a nossa perspectiva a partir de agora vai ser com o comprimento desse arco que foi gerado por esse ângulo, certo, galera? Então assim, ó, para que fique um exemplo, quando você olhava, tipo assim, ó, antes a gente olhava para o seno de 30 graus, né? Mas agora a gente não vai mais trabalhar com 30 graus, por quê? Porque eu quero caminhar para eu poder falar de função trigonométrica. E a minha função trigonométrica é assim, ó, é quando eu quero calcular o seno, de qualquer valor. Não de 30, não de 45, mas de qualquer que seja um x. Positivo, negativo, fracionário, decimal, não importa. Por outro lado, o seno, ele é calculado em relação a ângulos, né? Então, eu vou trocar esse 30 pela sua versão em radiano. Ou seja, ao invés de 30 graus, eu vou trabalhar com π sobre 6, né?
Mas, quando eu olho para essa realidade aqui, ó, esse ângulo de π sobre 6 rad, ele também tem comprimento que π sobre 6. Aí que tá o segredo, galera, ó. Quando a gente vai trabalhar matemática, a gente olha para esse π sobre 6 aqui, ó, que está representando o valor de x, como sendo um comprimento. Beleza. Só que o seno está enxergando ele como um ângulo, né? Que está em radiano. Ó. Não sei se você conseguiu compreender isso, mas se não tiver conseguido pegar esse último detalhe, não tem problema não, certo? O que importa é que a gente tem que trabalhar com eles em radiano, só que ao mesmo tempo que eu transformo em radiano, automaticamente esse é o comprimento do arco lá. Ó. Vamos dar uma olhada. A gente sabe que 30 graus está aqui, ó. 30 graus. Só que quando eu olho para radiano, ele forma esse arco aqui, não forma? Ó, que vai do zero, do ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui de A. E ele vai até o ponto B. Esse ângulo gerou um arco. E eu já sei o comprimento dele. Qual é o comprimento dele? π sobre 6. Por quê? Porque aqui o comprimento tem o mesmo valor do ângulo em radiano. Tá certo? Então é aquela coisa, ó. Para o seno, ele vai calcular um ângulo. Só que para nós, o x também está assumindo o papel de quê? De número real. Porque ele é o comprimento de um arco.